espero que tenham estudado a lição em casa. Não vamos estudar a lição aqui. Vamos tentar recapitular a lição. Eu tenho que falar com o diretor da Escola Sabatina, porque não tenho a certeza que o tempo chegue. Não sei se ele me vai permitir pisar o risco, mas depois eu falo, lá em casa a gente conversa. Antes de começarmos a recapitular a lição, gostaria que todos inclinássemos a nossa cabeça para pedir a presença de Jesus, que já está no nosso meio, mas sobretudo que o Espírito Santo atue em cada um de nós e que permita que possamos todos perceber exatamente a mensagem que este capítulo 7 de Daniel nos quer transmitir. Vamos inclinar as cabeças. Eterno Pai, Santo Deus, estamos-te agradecidos por tudo quanto tu nos deixas na tua palavra para nós percebermos qual é o propósito teu sobre cada um de nós. Estamos-te gratos também, Pai, porque tu nos dás esta mensagem que pode, se calhar, esclarecer um pouco a relação entre nós, seres humanos, e tu como nosso Criador. Mas pedimos que o teu Espírito nos ajude a esclarecer bem, a abrir o nosso entendimento, a perceber a mensagem que é vital para cada um de nós. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, capítulo 7. Tiveram a oportunidade de o ler do princípio ao fim? Este capítulo 7 nós poderíamos dizer que é o capítulo 2 mais. Ou seja, é um complemento direto ao capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, já falámos nele, não vamos falar de forma exaustiva. Recordam-se o que é que está na base do capítulo 2? O que é? Estátua, mas estátua... Obrigado. Ainda bem que falaram no sonho. Então vamos falar no outro sonho. Agora falamos de quê? Capítulo 7, o que é? Uma visão. Quem é que tem o sonho? Recordam-se? Quem é Nabucodonosor que teve o sonho? É um seguidor de Deus? É um temente a Deus? Não é, pois não? É alguém que, até certo ponto, não queria saber nada de Deus. Porque dizia ele, deuses temos muitos, para que é que vamos arranjar mais um? No entanto, esse Deus, que ele diria ser o mais um, como o apóstolo Paulo, quando entrou na Grécia, em Atenas, viu uma série de altares, e às tantas estava lá um altar que dizia ao Deus desconhecido, não tinha ninguém lá dentro. É desse que eu venho falar. Foi a resposta dele. Assim também, Deus dá o sonho a Nabucodonosor, porque quer dizer, é deste que tu tens que falar. Sabemos a sequência, o capítulo 3 depois confirma que ele afinal teve que se humilhar o máximo para depois se exaltar em Deus, não em si próprio, mas em Deus, primeiro reconhecer as suas limitações. Agora temos uma visão que é dada a quem? A alguém que já é profeta. Alguém que já interpretou o dito sonho. Alguém que já mudou de império, já está num outro império. E esta visão o que é que nos mostra? Vamos tentar recordar, porque o foco da lição não é propriamente perceber o sonho. Este já está percebido, penso eu. O foco da lição é a última parte da lição. Esse é que é o foco veemente da lição. E é aí que penso que vamos ter que passar um pouquinho mais de tempo. Primeiro, animal. Eu já falei animal. O que é que ele viu na visão? Daniel. 4 animais. Ok, já alguém viu 4 animais? Imensos, não é? Eu tive o privilégio de crescer em África e era coisa que não nos faltava, era ver animais.
ok? Eu cresci no mato, como nós dizíamos, em Angola. E animais eram coisas que não nos faltavam, ok? E digo-vos, é tão lindo ver os animais. No seu meio é tão bonito. Recordo-me que por vezes viajávamos de noite, os faróis do carro faziam sobressair umas luzes refletivas que eram olhos de animais. Onças, veados. Esses veados quase a gente não os via, só via a cauda. Lá vão eles a fugir. Leões. Eu recordo-me de os ver. Recordo-me que uma vez, junto de casa, ouvia-se como se fosse alguém a varrer durante a noite. Aquilo acordou-me, fui ter com a minha mãe. Eu teria 6, 7 anos por aí. Eu perguntei, mãe, o que é isto? E ela, queres ver? Vai, sem fazer barulho. Fomos à janela, que tinha uma rede protetora, daquelas redes que vocês com uma esferográfica faziam assim, rasgava. Olhei para baixo, um leão solitário estava com a sua cauda a varrer. E o barulho era a vassoura, que era o leão ali, solitário. Mas, como diz a nossa lição, reparem, depois de cada versículo onde se faz referência a uma força má, logo a seguir vem a dizer, atenção, os filhos de Deus, os santos do Altíssimo estão protegidos. Isto não era só no tempo de Daniel, é em todos os tempos. E assim nós também somos protegidos pelo poder de quem? Do nosso Salvador, do poder de Jesus, o poder de Deus, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Primeiro animal, jeitoso. Um jeitoso. Mas era um leão como aquele que eu vi ali, ao vivo e a cores. Diferente. Interessante. Referia-se a que império? Babilónia. Vocês sabem que Babilónia tinha como um dos seus símbolos um leão alado. O que quer dizer alado? Com asas. Asas de que tipo? Lembram-se? Águia. Porquê a águia? Porque é a rainha das aves. O rei dos animais, juntamente com o rei das aves. Portanto, quer isto dizer, atenção, este poder é mesmo poderoso. Estão a ver? Babilónia. A seguir vem um segundo animal. Já conhecemos as características de Babilónia, já estudamos. Vem um segundo animal. Como era esse animal? Lembram-se? Quem é que é urso? Não, o animal é que é urso. Não somos nós. Não é a falar de nós, pois não? Mas este urso tinha algumas características interessantes. O que é que ele tinha na boca? 3 costelas. Simbolizava o quê? 3 reinos que quem destruiu? Sim. Os 3 reinos, Babilónia, Egito e a Índia. Os 3 poderes. Os 3 impérios. E eu ouvi esta semana um irmão nosso, um teólogo adventista, a dizer que só estão nomeados estes 4 impérios e não outros. Porque reparem, quem é que vai destruir definitivamente o império do Egito? São os medos. Os medos depois associam-se à Pérsia e depois a Pérsia toma supremacia, mais importância do que a Média. Egito sobreviveu a Babilónia, já repararam? E porquê que não se fala no Império Egípcio? E então a explicação que é dada é a seguinte. Foram aqueles impérios que perseguiram de uma forma mais concreta todos os seguidores de Deus, é que são nomeados na estátua e nas profecias. E o interessante é que a história confirma estes impérios e não fala dos outros também. Afinal, quem é
o rei da história deste mundo? Só pode ser Deus. Tudo está a ser seguido conforme o plano de Deus. É interessante. A história confirma a palavra de Deus. E vou-vos dizer mais. A ciência confirma a palavra de Deus. Eu estou ligado a um tipo de ciência. Olha, está ali o pastor Rogério que quer intervir. Eu estou ligado a um ramo da ciência. E o interessante é que os meus estudos confirmam o que a Bíblia diz. Isto é interessantíssimo. Sim. Muito obrigado por estares a ocupar o meu lugar, mas a voz ainda me trai um bocadinho. O curioso é que há 2 semanas nós estivemos fora do país, estivemos em Inglaterra, numa igreja portuguesa, estivemos algum tempo com eles. Depois fomos visitar os museus. E a determinada altura no Museu Britânico estávamos a ver, portanto, naquela zona da Suméria, da Mesopotâmia e tudo mais, e esta foi até o André que disse, olha, está aqui, Mene Mene Tekenemene. Olha, esta é a escola sabatina de hoje. Isto a propósito que tu dizes que a ciência comprova. Eu já tive a oportunidade de dar seminários com estes, onde havia professores de história. E era uma coisa que elas vibravam, porque batia tudo certo com o que a palavra de Deus nos diz. Não é? E isto é uma realidade, nós não conseguimos fugir. E eu diria, graças a Deus que é assim. Porque isto quer dizer apenas que, afinal, Deus tem razão. Ponto final. E isto é que é a grande conclusão desta lição. Atenção, eu quero chegar a esta conclusão também, que Deus tem razão. Mas este urso não só tinha os 3 costelas, como ele era torto. Sabem, quem nasce torto, tarde ou nunca, endireita, não é o que diz o povo, pois aquilo também não endireitou muito. Durou um certo tempo. E porquê que é torto? Porque tem um lado mais alto que o outro. Porque, apesar de ser uma associação entre 2 tipos de povos, um deles toma a supremacia em relação ao outro. A Pérsia durou mais tempo, teve mais supremacia do que a média. Ok? Passamos a um terceiro animal. Que animal é este? Um leopardo. Vocês sabem qual é o animal mais rápido da Terra? Da Terra. É o leopardo. O leopardo consegue atingir velocidades muito próximas dos 100 km/h. Não consegue correr muito tempo com essa velocidade. Mas porquê que ele é um sprinter tão grande? Porque é a melhor forma que ele tem de poder caçar. Ele esconde-se, dissimula-se e rapidamente ataca. Há alguém que rapidamente ataque também? Já pensamos nisto? Vocês imaginam que há alguém que está sempre ao nosso redor buscando a quem possa tragar? É um leopardo. Rapidamente, bum. O que é o pecado? A transgressão da lei. Tem pré-aviso? Não tem. Não tem. É também um simbolismo da forma como o inimigo quer atacar cada um de nós. Estejamos sempre alerta. Alerta. E nós temos meios para isso. Simboliza que império? Mas este leopardo tem algumas características interessantes. O que é que ele tinha? Vamos lá ver. Quatro asas de ave. Não só é um animal rápido, como ainda por cima consegue voar. Mais rápido ainda é. Simboliza o Império Grego. Quer intervir, pastor? Simboliza o Império Grego que foi implementado, estendido, sabem em quanto tempo? Em cerca de ano e meio. Alexandre o Grande ultrapassou as Himalaias como quem... Isto o que é? Um obstáculo? Isso é para vocês. Até com elefantes, vejam bem. Aquele homem devia ter cá uma cabeça. Durou foi pouco tempo. 33 anos. 31, exatamente. 31 ou 33? 33, é. Ok. Epá, eu já teria morrido 2 vezes, mas enfim. Pastor, quer intervir?
Em relação à agilidade e à rapidez com que o Império Macedónio, que depois ficou conhecido como Império Grego, dando origem ao período helenístico na história, se propagou de forma tão rápida, isto é verdadeiramente assombroso, não é? Algumas das batalhas de Alexandre foram monumentais, ainda hoje são estudadas pelos grandes estrategas militares. Ele é considerado verdadeiramente um gênio em termos de estratégia, mas também em termos de arte da diplomacia. Muitas das batalhas que Alexandre poderia ter travado foram habilmente evitadas pelas estratégias diplomáticas que ele teve. Muitos povos, inclusive, aceitaram com bastante benevolência o domínio grego. Mas é de fato surpreendente que em cerca de 10 anos ele conquistou uma superfície geográfica muito maior do que os seus antecessores, Babilônia ou Medo-Pérsia. O que nos leva a perceber, de fato, que o símbolo bíblico é, de forma muito justa, aplicado a Alexandre e ao império que ele conquistou. Muito obrigado. E agora surge um quarto animal, que é semelhante a nadava? Não tem semelhança qualquer possível, mas tem características muito interessantes. Ou antes, muito identificadoras. Não são interessantes, são identificadoras. O identificam muito bem. Diz que ele era terrível. Porquê? Por aspecto? Talvez. Mas essencialmente por uma coisa. É pelo poder da força. Este não era diplomata, como disse o pastor. Este império não usava a diplomacia. As pessoas, ou os povos onde ele penetravam, tinham duas opções. Ou segues-me, ou obedeces-me. A terceira opção era, acabou. E não havia outro meio. Ou segues-me, ou segues-me. Pastor. Perdoe-me só um pequeno acréscimo. Os romanos eram conhecidos pela diplomacia, mas os seus diplomatas vinham sempre seguidos, logo a seguir, à distância de um olhar das legiões. Há uma história muito interessante em relação a um rei Antíoco Epifânio, um descendente do Império Macedónico, que tentava conquistar o Egito, e este Antíoco Epifânio encontra-se em determinado momento com um procônsul enviado pelo Senado romano, que na altura ainda era uma república. E este procônsul, que estava à distância de um olhar da sua legião que o sucedia, fez um aviso a Antíoco Epifânio, que estava à frente das suas tropas, traçando no deserto do Sinai um pequeno círculo em torno do cavalo do rei. E disse-lhe: se tu saíres deste círculo, declaraste guerra a Roma. E é interessante que, embora Antíoco Epifânio fosse um homem aguerrido, ele convenceu-se da diplomacia romana. Não teve grandes alternativas. Não tinha grandes alternativas. E a descrição é que ele tinha dentes de ferro. E quando nós vemos um pouco a semelhança com a estátua, com a visão da estátua, o rei dos animais é o leão, o rei dos metais qual é? É o ouro. E depois vem um metal um pouco menos precioso, que é a prata. Vem um animal que não é tão poderoso como o leão, mas também não é propriamente um animal de se deitar fora, que é o urso. E depois vem a rapidez da Grécia, vem um metal. Reparem que praticamente todas as armas de defesa que a Grécia tinha eram feitas de cobre. Portanto, não é por acaso que aparece o cobre como símbolo da Grécia, ok? Portanto, não há coincidências, Deus sabe o que faz, felizmente, ok? Muito bem,
Este quarto animal tem algumas outras características. A sua cabeça, o que é que ele tinha? Esquecemos de referir outro pormenor em relação ao leopardo. Tinha quantas cabeças? Como é que vocês sabem? Tinha 4 cabeças, referentes aqui. Sabem que em determinada altura aparecem 4 cabeças. 4 subimperadores. Vice-imperadores que todos juntos formavam um império, ok? Subdividido em 4 orientadores. Daí as 4 cabeças do leopardo, ok? Portanto, no fundo poderíamos dizer que a coerência não era plena e total. Este animal, o quarto animal, tem quantos chifres? 10 chifres. Em termos proféticos, o chifre simboliza o quê? Um poder barra rei. Rei barra povo. Poderíamos dizer países, se quisermos. E em determinada altura o Império Romano subdivide-se. Vem o do Oriente e o do Ocidente. O do Oriente permaneceu mais tempo como império, mas antes disso o Império Romano do Ocidente é invadido por 10 povos que já lá estavam dentro, já faziam parte da superfície do Império Romano e que eles chamavam de bárbaros. Sabem porquê que eles chamavam de bárbaros? Provavelmente também não seriam assim meninos de couro, como nós dizemos, não é? Eles provavelmente também se revoltaram contra o poderio de Roma. Mas essencialmente porque não seguiam de uma forma rigorosa tudo quanto era determinado por Roma. Então são bárbaros. Não estás comigo, és contra mim. Jesus não usou uma vez esta expressão? Mas não foi neste sentido. Quem é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. Mas é no sentido mais espiritual, se não estritamente espiritual. Ou seja, quem não aceita Jesus, rejeita-o. Não temos outra hipótese. E é este o ponto fulcral para mim da lição. É aceitar Jesus. O propósito desta lição é que nós tomemos as nossas decisões. E quando? Hoje. Hoje. Agora. É que é o momento de nós tomarmos as nossas decisões. Voltando ao tal quarto animal esquisito com 10 chifres, ou seja, 10 reis estavam por ali também a dominar, em determinada altura, Daniel, na sua visão, o que é que ele vê? Uma pequenina ponta, um pequenino rei, um pequenino poder começa a crescer. E ao crescer, o que é que acontece? Ele destrói quantos? 3. 3. A parte de sexta-feira diz-nos quem eles são. Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Porquê? Porque esta pequenina ponta, e nós vamos ler aqui agora o versículo 25, 24 e 25 de Daniel capítulo 7. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, a tal pequenina ponta, o qual será, agora reparem, diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E é diferente porquê? É o versículo 25. Porque proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Já vamos também tentar perceber bem o que quer isto dizer. Portanto, esta ponta pequenina não é igual às outras. Tem características diferentes. Então esses tais 3 povos, os Érulos, os Vândalos
e os ostrogodos também eram cristãos. Só que tinham pequeninos detalhes, pequeninas crenças. Eles diziam, sabem, Deus não está completamente e 100% disponível para vós. De vez em quando tira férias. Isto é invenção minha, está bem? Ou seja, de vez em quando Deus deixa-vos, vocês próprios, tomarem as vossas iniciativas. É assim o tal Deus de amor. O que a verdade não é esta. Deus está sempre presente. Sempre pronto. Ou seja, o ser humano não pode intervir minimamente na sua própria salvação. Era neste sentido que eles diziam. E isto estava a levantar oposição ao cristianismo que se estava a surgir. Nesse momento. Estamos a falar ainda da ponta pequenina. Quando destruiu, essa ponta já não tinha oposição. O que é que aconteceu? Cresceu mais que as outras. E agora muda ela própria a maneira de pensar. Irmão, é curioso que a lição aqui, no estudo da lição, é falado que ele é o último grande poder. Sim, o último grande poder. O último grande poder que vai existir. Exatamente. E agora torna-se absolutista. E agora quem decide sou eu. Por isso, ele cuida mudar os tempos e as leis, profere palavras contra o Altíssimo, destrói os santos do Altíssimo. Estão a ver agora? Mas depois, não é uma situação inicial, não se mostra assim logo de princípio. É algo que vem depois. E Justiniano, que era na altura o imperador de Roma Ocidental, aceita perfeitamente este tipo de pensamento e mais, eleva o bispo de Roma, a autoridade máxima religiosa, como a autoridade máxima religiosa não apenas em Roma, mas em todo o mundo. E surge então outro poder que nós, hoje, associamos ao papado. Para chegarmos a esta conclusão, temos sempre que ir ao livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse há outros detalhes. Estão a ver como a Bíblia não é um livro só, não é só um dos livros da Bíblia, mas é o todo. Nós temos que estudar a Bíblia no seu todo. E não podemos apenas estudar detalhes. Não é só um verso. Sabem que para justificar a eutanásia foi utilizado Provérbios na Assembleia da República, dizendo que há um tempo para tudo. Tira-se o texto do contexto e eu faço dizer aquilo que eu quero. Isto foi só uma parte para mostrar como nós temos que ver a Bíblia como um todo. E no Apocalipse dá-se outras características em relação a esta ponta pequena. Diz que surge numa cidade de 7 colinas. Há uma cidade de 7 colinas aqui em Portugal. É Lisboa. Só não tem nesta cidade a tal supremacia religiosa como existe numa outra cidade de 7 colinas, que é Roma. Portanto, confirma exatamente, mais uma vez, que este poder que se eleva, esta ponta que se eleva, tem a ver com o papado. E esta ponta tem características. Profere palavras contra o Altíssimo. Hão de reparar que uma das usurpações do papado é arranjar intermediários entre o ser humano e Deus. O apóstolo Paulo é muito claro. Há só um intercessor. Quem é? Não. É verdade? É verdade. E sabem como é que Jesus Cristo é chamado no capítulo 7 de Daniel? Qual é o nome que lhe é dado? O Filho do Homem. E porquê Filho do Homem? Porquê que o homem está lá metido também?
Porque foi o único elemento de Deus que um dia se tornou homem para um fim. Qual? Resgate. Meu amor Deus. Como é que é possível Deus amar-nos tanto? Como é possível? Esta semana li a descrição feita por um ou neurologista ou neurocirurgião do sofrimento que Jesus teve no momento em que é crucificado. Ele deveria ter uma saúde de ferro. Jesus devia ter uma saúde física, porque aquilo, a descrição que ele faz arrepiar só de ler, quanto mais ainda sentir. Isto faz-me pensar que afinal foi por mim que este Jesus veio morrer. E é este Filho do Homem que, segundo a descrição que vem neste capítulo, e é agora que nós penso e queremos passar algum tempo mais, ele encontra-se ao lado do ancião de dias. Quem é este ancião de dias? Porquê ancião? Porquê ancião? Porque já não é novo, já existe há muito tempo. Desde quando existe Deus? Desde sempre. Portanto, só pode ser um ancião. De dias, porquê? Porque ele não está limitado nos dias. Não há. Para ele não há dia. O dia é hoje. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Este é o chamado do ancião de dias. Ele senta-se, o irmão Carlos, senta-se num trono. Onde se encontra este trono? Sobre que monte? Aqui na terra? Em nenhum. Não está na terra. Está no céu. Irmão Carlos, pode intervir. A função de Cristo hoje no céu é de intercessão, né? E ele veio e se tornou homem. E a Bíblia diz que nós temos junto a Deus um advogado. E como homem, como ser humano, e como Deus, que ele foi Deus e ser humano ao mesmo tempo, né? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, né? Então ele, como parte humana, ele consegue compreender tudo que nós passamos. Então a função dele hoje é de interceder. É por isso que quando nós pedimos socorro, oramos, pedimos perdão, quer dizer, Jesus sabe o que nós passamos, né? Estamos passando. Então ele junto ao Pai intercede, pedindo que Deus nos perdoe, né? Porque ele foi o sacrifício, né, na cruz por nós, né? Foi ele que derramou o sangue dele por nós. Então nós temos lá um advogado, né, que nos entende, né, e que intercede o tempo todo pela nossa salvação. Então, eu acho que é um ponto interessante isso, a parte humana, né? Porque ele, como Deus, se tornou humano para que pudesse estar aqui no nosso meio, né? E sim, saber de todo o nosso sofrimento, de todas as nossas lutas, né? Isso. É que quando Jesus diz... Pastor Rogério quer falar também. Quem? Pastor Rogério. É só para dizer que passamos um bocadinho por alto, sem mencionar esta expressão filho da perdição. Estes dois vocábulos só aparecem duas vezes na Bíblia. Aparece aqui, portanto, este poder que se ia manifestar antes de Jesus vir, e é aplicado também a Judas, como traidor. Portanto, isto mostra que a traição é de alguém que nos é próximo, que nos é íntimo, e é realmente um poder religioso que vai fazer com que haja essa perseguição e esse domínio sobre portanto, os cristãos em geral. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção, pastor, e também irmão Carlos. É que este advogado sabe do que fala. Este advogado sabe do que fala. Ele sabe porque que fala. Ele sabe porque intercede. Não porque estudou apenas o caso, mas porque viveu o caso. A vivência pode mudar muito a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ser. Sim, meu irmão. Obrigado. Eu estou
estou de boca aberta com tudo isso que estamos aqui a ouvir e de tudo quanto foi estudado na lição durante a semana. E pus-me a pensar que, no fundo, tudo isso é uma grande história de amor. E atrevo-me mesmo a dizer que talvez não precisamos de tanta fé para entender ou aceitar isso, porque só pela lógica, né, a gente consegue ver que a Bíblia não falha e nunca falhou naquilo que disse. É porque tudo quanto ela disse e de tudo que nós estamos a ver aqui, de Daniel 12, Daniel 7, tem acontecido exatamente como a Bíblia mencionou. Eu não sei, e pus-me a pensar, é muito fácil a gente, por exemplo, subir num avião e para Londres e ter a certeza absoluta que o piloto vai nos levar para Londres. Eu vou subir num avião, tenho certeza que eu vou parar em Luanda e está certo, mas nem conheço o caminho. Mas tenho toda a certeza que eu vou parar lá. Mas muitas vezes nós não conseguimos colocar essa toda a fé na palavra de Deus, na Bíblia. E não preciso falar de pessoas que não são cristãs ou que não são adventistas. Nós próprios, adventistas, muitas vezes temos essa dificuldade. Segundo a arqueologia, arqueólogos dizem que eles não têm nenhuma prova palpável de que Alexandre Grande existiu. Mas a história né, conta sobre Alexandre Grande. E até incrédulos, pessoas que não creem, acreditam que Alexandre existiu e contam essas histórias em livros e muito mais. Mas quando se trata de Jesus é diferente, né? Quando se trata daquilo que a Bíblia falou e de coisas que iam acontecer, não acontece a mesma coisa. Era isso. Muito obrigado. Vemos agora uma cena diferente. É descrito que no céu, este ancião de dias, que já o identificamos como sendo Deus, o Pai, se assenta no trono. Senta-se num trono e parece existir aqui um juízo. Já fui várias vezes testemunhar em tribunal. E devo dizer, os joelhos tremem sempre um bocadinho. Não é a minha vivência diária, não é um local onde eu me sinta completamente à vontade, garanto-vos. Mesmo quando me perguntam, jura dizer toda a verdade? Claro, eu só venho lá para dizer a verdade, procuro, não é? Eu digo que juro, mas estou sempre assim, o que falo é que eles não veem. Agora, este trono, vou eu tremer perante ele? Seguramente. Porque se o trono existe é para julgar. O ancião de Deus é o juiz. E ele diz que começa por abrir os livros. O que é que está escrito nesse livro? O que está escrito a meu propósito, eu sei. Ou antes, deveria saber. Muitas vezes não tomo consciência daquilo que estou a escrever no livro do céu. Mas muitas vezes. Mas tudo é registado. E o juiz tem a seu lado um advogado, como o nosso irmão Carlos ainda agora referiu, que é Jesus Cristo. E quando fala naquilo que este capítulo diz que os santos, quem são os santos? O que é um santo? É um separado? Não, é alguém que só fez coisas boas. Quem daqui é santo? Se estivermos a falar só nas coisas boas, baixe já o meu braço. Mas se eu pensar que santo é aquele que é separado, separado por quê? Porque com um propósito. Porque não faz como todos. Porque procura naquilo que pode fazer o que Deus pede que eu faça. Esse é um santo. Mas sempre consigo fazer aquilo que Deus me pede? Não.
um momento ou outro, eu escorrego, eu caio. E eu penso que todos nós poderíamos, em consciência, dizer, também comigo sucede o mesmo. E está lá o advogado, quando o juiz diz, epá, este meteu o pé na argola, que é uma expressão nossa. Este fez, como dizem os nossos irmãos brasileiros, besteira. Portanto, não merece. Deus não está a dizer mentira. Não merece. É verdade. Não merece. Ponto final. E ao lado temos o advogado que levanta a mão e Deus diz, pronto, está bem. Ao levantar a mão, o que é que ele vê? As cicatrizes. Foi por este também que eu morri. Não, a questão que é colocada aqui do Filho do Homem, quem fez a análise da lição faz um estudo interessante. Diz que o Filho do Homem é o contraponto daqueles animais híbridos, né? E realmente Jesus, ele assume uma forma, entre aspas, aí, híbrida, Deus e homem. E mais uma coisa que a Bíblia dá indicação, tudo que Jesus faz difere do que aquelas potestades tentaram fazer, aqueles 3 animais alados. E o humano de Jesus, ele diz aqui, simboliza a dimensão religiosa do reino celestial. Acho que ele veio trazer para nós, naquele curto tempo, infelizmente, a gente não estava lá, e é uma pena, um pouco da ideia do que seria a vida no reino celestial e do que nós deixamos para trás quando não entramos nisso. Parece muito isso, e quem seguiu a Jesus compreendeu perfeitamente isso, porque como apóstolo seguia cegamente. A gente começa a entender também o porquê morreram tranquilamente, porque sabiam que aquilo que Jesus veio trazer era algo que o ser humano não conseguia acessar na Terra. E trouxe então a ideia do que nos espera depois da salvação. Muito obrigado. Olha, o Tony, o irmão Tony. É que eu ainda esqueci-me de um pequeno detalhe, temos que voltar atrás. Eu só queria salientar aí 2 pormenores que eu acho muito importante, que é o seguinte. No tal livro em que está tudo registado, e estará tudo registado aquilo que o ser humano faz durante toda a sua vida, será para apresentar a todos aqueles que apresentarem dúvidas sobre a sua perdição. Porque, para os salvos, o nosso livro, as nossas folhas, estão em branco. Porque Deus perdoa e esquece tudo aquilo que nós fazemos negativamente, e, portanto, se Ele esquece e se Ele perdoa, nós temos a nossa folhinha totalmente em branco. Por isso, podemos confiar. Obrigado. Esqueci-me de um pequeno detalhe, mas muito importante. O versículo 25 diz: eles serão entregues nas suas mãos, os santos do Altíssimo, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando começa este tempo? Sabem que, em termos proféticos, o tempo não é contado da mesma forma como é de uma forma literal. E tempos diz de uma forma muito clara um ano. A divisão do ano não é propriamente igual à divisão do ano como nós temos hoje. O ano sempre foi de 12 meses, mas o mês era de 30 dias. O que faz que cada ano tem 360 dias. Estamos a falar em termos proféticos. Portanto, um tempo corresponde a 360 dias. Tempos é no plural. São 2 tempos. Já são 720 dias. E metade de um tempo é metade de 360, 180. Interessante que o Apocalipse fala 2 vezes neste tempo também. De uma das vezes diz que é tempo, tempos e metade de um tempo, e da outra vez diz 1260 dias.
Se somarmos 3 vezes 360 mais 180, vai dar 1260 dias. Em termos proféticos, segundo Ezequiel, um dia corresponde a um ano. Logo, 1260 dias correspondem a 1260 anos. Se nós soubermos quando começa, é fácil saber quando acaba. Quando é que começa? É quando esta ponta pequena começa a tomar a supremacia. Quando Justiniano nomeia o bispo de Roma como a entidade máxima religiosa no cristianismo. E isso acontece quando os ostrogodos são, de uma vez por todas, dizimados. Desapareceram. E isto aconteceu no ano 738. 538, perdão. 538, é verdade. Reparem que esta destruição destes 3 povos não foi no mesmo ano. Foram seriados, foram em anos diferentes. O último foi em 538. Se somarmos 1260, vai dar 1798. O que é que aconteceu em 1798? A história diz-nos. Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte entra em Roma. Um dos atos que ele tem, sabem qual é? Pegar no Papa e levá-lo para Avignon. Já estiveram em Avignon? Eu já estive. E durante cerca de ano e meio houve 3 papas. O que existia, um outro que os franceses nomearam e um outro que os romanos nomearam também. Estão a ver a confusão que isto deu? Estão a ver a confusão que foi neste poder que tremeu, abanou, mas o Apocalipse diz que esta força voltará. Está a crescer e voltará. E todos os povos se maravilharão perante a forma como este novo poder consegue reativar. Apocalipse capítulo 13. Mas as ideias continuam. Voltamos ao nosso julgamento, porque aquele malvado daquele relógio está a mudar de cor. Fogo, até agora sou eu que tenho que mudar de cor também. Portanto, estamos de novo na questão do julgamento. Já foi dito qual é a função de Jesus. Ele é o nosso advogado. Graças a Deus que temos um advogado com essa categoria. Então vamos dar a palavra ao advogado. Bom dia, Filipe. Bom dia, irmãos. Não é para falar de advogado, mas é uma coisa importante que tu referiste aí há pouco sobre a destruição dos 3 povos. E nós perguntamos, então, quer dizer, como é que um Papa que destrói 3 povos, depois a seguir é coroado como o chefe de todas as igrejas? É importante ver como é que foi essa ascensão. Ele lutou contra uma coisa que se chamava na altura o arianismo. E o arianismo, o que é que defendia? Defendia que Jesus não era igual a Deus, portanto, não havia a chamada consubstanciação, ou seja, não havia, eles não acreditavam na Trindade. O motivo até era bom, não é? Quer dizer, nós acreditamos na Trindade, mas eles não acreditavam. Ou seja, o Papa fez algo que era bom aos olhos de toda a gente. E eu pergunto, será que não vai ser assim no final? Vai ser criada qualquer coisa boa para que esta ponta possa emergir novamente e então possa, portanto, fazer os últimos atos dos tempos do fim. O apóstolo Paulo reforça isso também, dizendo que, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. E é muitas vezes este o grande risco. É nós não associarmos tudo. Não vermos a globalidade e procuramos ver apenas o detalhe. Este juízo é feito. Quando é que começou então?
Quando acabaram aquele tempo e tempos e metade de um tempo. Foi quando o juiz, o ancião de dias, se assentou no trono. Quando se começaram a abrir os livros. Quem foi o primeiro ser a ser julgado? O primeiro a ser criado. Quem? Adão. O meu nome já passou por esse crivo? Não sei. É importante eu saber se sim ou não? Não creio. Mas é importante saber e ter a certeza que ele vai passar neste crivo. É importante eu ter a certeza que continuo a ter um advogado que levanta a mão por mim também e, nessa altura, apagou, como dizia o nosso irmão Tony, vira, página em branco. São apenas os mortos que são julgados? Não. Este exercício tem que ser feito antes do final do tempo da graça. Porquê? Porque depois do tempo da graça não há graça. É tão fácil. E a graça o que é? É o que nos salva. É a tal mão levantada de Jesus. Quando o fim desse tempo acontecer, não há hipótese de remissão. Não há hipótese de voltar atrás. E então o que é que vem Jesus fazer? Vem buscar os seus. Vamos para um outro reino. Quem é que quer ir a esse reino? Eu quero. Eu levanto os dois braços, mas tenho que falar. Eu quero ir para esse reino. Como é que eu posso ir para esse reino? Qual é o meio de transporte para eu chegar a esse reino? Jesus Cristo, o Filho do Homem. Tenho que o aceitar como meu Salvador. E hoje vamos ter a oportunidade de ver alguém que vai testemunhar, que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É um privilégio para nós vermos isto. É um privilégio para cada um de nós ter esta possibilidade de aceder à salvação em Cristo Jesus. Não vamos negligenciar esta maravilhosa bênção que foi o sacrifício de Jesus. Se repararem, depois de cada versículo que fala do efeito nocivo do pecado, no capítulo 7 de Daniel, a seguir, vamos ler o versículo 27. Nem consigo ler. Mas o tribunal se assentará em juízo e tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio, versículo 27, e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Estão a ver? Acontece qualquer coisa de desgraçado. Eu não tenho qualquer hipótese. E a seguir diz, não, tu vais fazer parte do tal povo dos santos. Podes fazer parte. Quem? Todos. Todos podemos fazer parte deste povo dos santos. A vontade tem que estar da minha parte. Porque a vontade de Deus já foi cumprida quando Jesus morreu por cada um de nós. E esta é a mensagem básica deste livro de Daniel. É dizer que nós temos salvação garantida em Cristo. Esta mensagem nós temos que interiorizar dentro de nós e mostrar aos outros que temos hipótese de salvação. Será que isto me torna deprimido? Será que o facto de eu ter sido salvo por Cristo me entristece? Meditemos cada um nesta mensagem maravilhosa que o livro de Daniel nos dá. Temos hipótese. Só depende da nossa vontade, depende da minha vontade. Permita a Deus que um dia no céu possamos juntos, ouvir o nosso Jesus dizer, bem está. Agora, entra. Permita a Deus que possamos todos estar lá. É a minha oração.